A paz do Senhor, criança, família, graças a Deus por mais esse dia que estamos juntos para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, né? E hoje eu quero fazer um convite bem especial para você, criança. A tia vai contar uma história muito conhecida de todo mundo, só que eu vou ensinar vocês como contar essa história para os seus amiguinhos. Quer saber? É muito fácil. Vamos começar pelo título da nossa lição, que fala assim: Uma grande batalha. Para contar essa história, vocês vão precisar de 2 bonecos. Pode ser urso, pode ser boneco, o que vocês gostarem mais. Só que precisa ser um grande e um pouquinho menor. Tá vendo aqui, ó? É bem diferente, né? Essa história que nós vamos contar para vocês vai tratar sobre uma fase muito linda na vida de Davi. O nosso bonequinho menor vai ser o nosso Davizinho, tá bom? Então, por enquanto, Davi fica guardadinho aqui. Havia uma época, no reinado do rei Saul, que o povo estava em guerra e tinha uma grande batalha acontecendo e ninguém conseguia finalizar aquela guerra. O grupo que estava contra o povo de Israel tinha uma vantagem muito grande. Sabe qual era? Eles tinham um gigante como soldado. E o nome desse gigante era Golias. E Golias, por ser muito grande, ser gigante mesmo, maior que a nossa casa, ele debochava do povo de Israel. Amedrontava, fazia ameaça e ficava lá, né? Vamos deixar o nosso gigante aqui paradinho. Durante aquela batalha que não tinha fim por conta desse gigante, o pai de Davi pediu para Davi ir até o campo de batalha e levar comida para os irmãos dele, que eram todos soldados. A grande maioria deles eram soldados. E Davi, muito obediente, foi. Quando Davi estava chegando perto do acampamento, ele escutou de longe aquele gigante debochar dos soldados do povo de Deus. E ele ficou indignado. Falou assim: quem é esse filisteu que está afrontando o povo de Deus? E aí contaram toda a história para ele. E ele pegou, se encheu de coragem e foi até o gigante em nome do Senhor. Vocês conhecem bem a história, né? Quando ele chegou perto daquele gigante, o gigante ficou mais furioso ainda. Começou a brigar com Davi, xingar Davi até, vocês sabiam? Mas Davi ficou firme. Sabe por que Davi ficou firme, crianças? Porque ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era muito poderoso na vida dele, a ponto de dar uma oportunidade para ele vencer aquele gigante. E quem lembra o que Davi fez? Davi, apenas com uma funda. Vocês sabem o que é funda? Funda, ela parece estilingue. Hoje em dia as crianças acho que não sabem muito o que é isso, né? É um paninho de couro que tem um elástico. E Davi colocou a pedrinha dentro daquele corinho e girou, girou, girou e lançou. Quando Davi lançou, acertou bem no meio da testa do gigante e ele caiu, né? E com aquela queda, Davi conseguiu matar o gigante e venceu aquela batalha. Então, com apenas 2 bonequinhos, vocês vão contar essa história para os seus amiguinhos. E o porquê de contar essa história, tia? Para que eu preciso saber da história? Crianças, mesmo a gente como Davi, muito pequenininho, do lado daquele gigante, ele tinha fé. Ele cria num Deus todo-poderoso que deu força, estratégia, deu um meio para que ele vencesse aquela batalha. Não importa o tamanho da nossa dificuldade.
Se nós colocarmos a nossa fé em Deus, seremos vitoriosos. Amém? Que essa simples história que vocês conhecem com riquezas de detalhes, vocês possam falar para os seus amiguinhos que não importa o nosso tamanho, se temos fé em Deus, fé em Jesus, vamos derrubar qualquer gigante na nossa vida. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Paz do Senhor, crianças, bom dia, paz do Senhor, mamães, papais, famílias. Estamos aqui mais uma vez, mais uma lição. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ensinado e nós temos ganhado muito com isso. Estar na presença de Deus todos os dias, ter saúde para podermos aprender, para podermos ouvir a voz de Deus, é maravilhoso. E hoje nós vamos para a lição de número 6, que tem por título Um Herói Pronto para Servir. Lembrando que a nossa revista desse trimestre está falando sobre os heróis do Antigo Testamento. E hoje nós vamos aprender sobre um herói que estava pronto para servir. Será que eu e você estamos prontos para servir o Senhor? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos dispostos a servir o Senhor? O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, na parte B, que diz assim: Aqui estou eu, envia-me a mim. Eu acho que por esse texto vocês já descobriram quem é o nosso herói de hoje. Esse herói que estava pronto para servir. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Isaías. E nós vamos ver que, na verdade, ele não estava pronto para servir. Ele se colocou à disposição para servir e Deus mudou a vida dele e assim ele ficou pronto para servir o Senhor. O chamado de Isaías começa com a morte do rei Uzias. Com a morte do rei, o Isaías começou a ficar preocupado com toda a situação do povo de Israel. Então, ele teve uma visão, ele teve um encontro com o Senhor, diz a Bíblia. Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ali também ele viu serafins, querubins, ele viu que eles voavam, que eles tinham 6 asas. O que eles faziam com as asas? Cobria o rosto, voava, cobria os pés. E ele teve uma visão maravilhosa do Senhor. E com toda essa visão que ele também teve uma visão de quem ele era. E ele ficou desesperado pensando, eu sou um pecador, esse povo são todos pecadores, o que nós vamos fazer? Ele conseguiu ter um encontro verdadeiro com o Senhor, ver a santidade do Senhor, os anjos falavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E ele conseguiu enxergar a santidade do Senhor e o tamanho pecado que assolava não só ele, mas toda a humanidade, todo aquele povo. Então, Isaías pôde se arrepender e também pedir perdão além dos seus pecados pelo pecado do povo. Saiu então um anjo do altar e ele veio com uma brasa viva e ele tocou nos lábios de Isaías. Então, Isaías estava pronto para fazer a obra do Senhor. Então, o Senhor perguntou, Isaías ouviu a pergunta do Senhor. A quem enviarei, Isaías? E quem há de ir? E Isaías estava pronto para responder. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías reconheceu seu erro e estava agora disposto, pronto para fazer a obra do Senhor. Isaías foi um profeta usado por Deus para
falar sobre o pecado do povo, para trazer o povo ao arrependimento. O livro de Isaías é o livro que mais fala sobre o Messias, é o que mais nos ensina sobre Jesus, sobre como Jesus viria, como ele seria, o que ele faria. Alguns livros dizem que o livro de Isaías é uma Bíblia em miniatura. Tudo está resumido ali. Isaías, depois que ele viu o Senhor, depois que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele mudou toda a vida dele e mudou a vida de muita gente, inclusive a nossa. Isaías também, como profeta do Senhor, usado por ele por muitas coisas, foi usado um dia para levar uma palavra muito difícil para o rei Ezequias. Ezequias estava doente e ia morrer. E Deus usou Isaías para ir lá falar com ele. Quando Isaías falou com o rei Ezequias que Ezequias ia morrer, Ezequias ficou desesperado. E Ezequias fez uma oração muito verdadeira com o Senhor. E o Senhor, então, antes de Isaías sair daquele lugar, Deus mandou que Isaías voltasse e falasse para o rei Ezequias que tinha ouvido a oração dele e que ia então dar mais 15 anos de vida para ele. Isaías voltou, obedeceu o Senhor, falou isso para o rei e o rei falou: como que eu vou saber que isso é verdadeiro? Porque Isaías falou para ele: olha, em 3 dias você vai lá no templo adorar o Senhor. E aí Isaías falou para ele: o que você quer? O que você acha melhor? O que você quer que Deus faça por você? Que Deus faça o sol avançar um pouquinho ou que faça o sol atrasar um pouquinho? E o rei falou: adiantar é muito fácil. Eu quero que Deus atrase então. E Isaías orou ao Senhor e Deus fez um milagre. E Ezequias viu que realmente Deus estava usando Isaías para profetizar sobre a vida dele. E isso se cumpriu. E nós aprendemos com Isaías que nós precisamos, crianças, ter um encontro verdadeiro com o Senhor. A minha conversão, o meu encontro com o Senhor depende do meu compromisso com Ele. Eu não posso observar a vida das pessoas, a vida de aqueles que estão ao meu redor e achar bonito a pessoa ter uma vida com Deus. Eu preciso ter o meu encontro. E quando eu tiver o meu encontro com Deus, a minha vida vai ser mudada e a vida daqueles que estão ao meu redor. E eu então estarei pronto para falar para o Senhor: eis-me aqui, pode me enviar, que eu vou cumprir a tua palavra e vou cumprir o teu chamado na minha vida. Amém? Que essa oração possa sair do coração de vocês, que esse desejo possa fluir de dentro de vocês, ter um encontro com o Senhor e estar pronto para fazer a sua obra. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um resumo das nossas aulas, da nossa revista Adolescer Mais. E o tema que estamos estudando esse trimestre é o adolescente e a vida cristã. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 e ela tem por título A Bênção da Obediência aos Pais. O nosso texto de referência de hoje está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A nossa verdade aplicada: quem deseja agradar a Deus deve começar obedecendo aos pais. Então, o objetivo da nossa lição de hoje, ela traz os benefícios da obediência para a nossa própria vida, para a nossa família e para a sociedade em que vivemos. A obediência ela está relacionada às escolhas, sacrifícios, decisões, confiança e amor. Obedecer implica muitas vezes em abrir mão de coisas de nosso próprio interesse pessoal para um bem geral da família.
Nosso tópico de número 1, ele vai dizer que quem confia, obedece. E a Bíblia nos traz um belo exemplo de confiança. Quando Deus pede a Abraão que sacrifique a vida do seu filho Isaque em holocausto. Abraão amava muito seu filho, mas em obediência à voz do Senhor, ele prepara todas as coisas para o holocausto e segue para fazer como o Senhor o havia determinado. Isaque, por sua vez, percebe que algo estava faltando para a realização do sacrifício. E em Gênesis 22, 7 e 8 diz assim: Meu pai, e ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Assim como Abraão confiava em Deus, Isaque também confiava em seu pai Abraão. A confiança é um sentimento que nos deixa seguros, mas nunca ninguém pagou um preço tão alto pela obediência quanto nosso Senhor Jesus. Jesus, sem dúvida, é o nosso maior exemplo de obediência e de confiança. Nosso ponto de número 2, obedecer é melhor do que sacrificar, vai falar sobre o rei Saul, que Deus havia lhe ordenado em uma batalha que ele destruísse a todos os amalequitas e também a tudo que os amalequitas possuíam. Porém, o rei Saul obedece a Deus somente em partes. Ele poupa a vida do rei dos amalequitas e também o melhor das ovelhas e do gado, com a desculpa de oferecer a Deus em sacrifício. Porém, não foi isso que Deus ordenou a ele. E Deus repreende a Saul através do profeta Samuel e diz a ele que era preferível a obediência do que o sacrifício. Trazendo para os nossos dias de hoje, essa passagem na vida do rei Saul demonstra que o Senhor ele tem prazer na obediência aos seus mandamentos. Ninguém deve desobedecer a Deus e depois ir até Ele e prestar um louvor. Pela desobediência do primeiro casal no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo e fez separação entre Deus e a humanidade. A desobediência ela traz consigo um rigor muito grande da parte de Deus e Saul foi rejeitado pelo Senhor. O seu reinado foi rejeitado pelo Senhor e Deus dá ordem a Samuel de ungir outro rei em seu lugar. Desobedecer a Deus é se rebelar contra a sua vontade. Na palavra de Deus, há ordenanças que devem ser obedecidas por todos, mas também há ordenanças que são específicas para os servos de Deus. E nós devemos buscar intimidade com o Pai a fim de sabermos qual a vontade dele para as nossas vidas. O nosso ponto de número 3 vai falar sobre os frutos da obediência. E quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, assim como Abraão e Isaque fizeram, as promessas de Deus, elas alcançam não somente a nossa vida, mas também a nossa descendência. E a Bíblia, ela traz muitos exemplos de servos de Deus que também obtiveram recompensas pela obediência à vontade do Pai. Assim como Esther, que obedeceu ao seu responsável Mardoqueu, e Josué, que obedeceu aos ensinamentos de Moisés. E ambos obedeceram à vontade de Deus. E as suas escolhas trouxeram grandes livramentos para o povo de Israel. Para concluir a nossa lição de hoje, Efésios capítulo 6, ele vai dizer que é um dever cristão dos filhos a obediência aos pais. E a obediência não é um simples mandamento, mas é um mandamento que traz consigo a promessa de Deus sobre as nossas vidas. No versículo 3 ele fala, faça isso a fim de que tudo vá bem para você e você viva muito tempo na terra. Deus instituiu os pais como autoridade sobre a vida dos filhos. E a partir do momento que os filhos obedecem aos seus pais, automaticamente eles estão obedecendo a uma ordem direta divina. E isso atrai as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Com isso nós poderemos desfrutar
de tudo o que a submissão ao Criador nos proporciona. Portanto, filhos, se vocês amam os seus pais, se vocês confiam em seus pais, então obedeçam. Essa foi a nossa aula de hoje. Fico por aqui, que Deus abençoe e a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, adolescente, que fase maravilhosa da nossa vida, né? E hoje nós temos uma aula muito importante, gente, que o Senhor tem nos preparado para que nessa fase de adaptação, de amadurecimento, essa aula ela nos traz uma dica muito importante, um ensinamento muito importante, que isso vai refletir no nosso futuro. Vem comigo. Olha, o tema de hoje diz assim: Davi, um pecador arrependido. Todos nós ouvimos muito falar que Davi era segundo o coração de Deus, que Davi foi muito abençoado, que Davi teve muitos erros, mas o Senhor ainda esteve com ele em todo momento da sua vida. Mas a aula de hoje, ela nos traz um ensinamento, gente, muito importante, muito sério. O primeiro tópico, ele vai dar detalhes do pecado de Davi, né? Ele vai descrever como tudo isso aconteceu, como todo esse processo aconteceu na vida de Davi, que foi o caso de adultério que ele teve com Betsaba. Ali, nós podemos aprender com essa história 2 pontos muito interessantes. Davi, como nós sabemos, ele era um rei de guerra. Nós vemos no decorrer da história de Davi que o povo de Israel teve muitas conquistas, que o povo de Israel teve muitas vitórias, porém, durante todo o reinado de Davi, Davi sempre travou muitas batalhas. Então, eu posso dizer que Davi foi um rei soldado, um rei voltado para essas conquistas, um rei à frente das batalhas. E nesse ponto específico da vida dele, Davi não estava na batalha, Davi se ausentou, Davi negligenciou a responsabilidade que ele tinha com o reino dele, com o reinado dele, e estava em casa. Nós vemos, adolescente, irmãos, o perigo que nos vem, a oportunidade que o inimigo se aproveita quando nós negligenciamos o nosso chamado para aquilo que o Senhor nos chamou. Então Davi estava fora de propósito e aconteceu tudo aquilo na vida dele, né? Esse primeiro tópico ele vai esmiuçar todos esses detalhes. E com isso houve um pecado muito grande. Por quê? Além do adultério, Davi, para se livrar de uma culpa, porque naquela época a condenação era a morte, e ele, por ser rei, ele quis se livrar desse juízo, né? Ele planejou, ele arquitetou, ele pensou, gente, ele teve tempo para mudar de ideia, mas ele foi de fato e concluiu todo aquele plano de tirar a vida do esposo dela e tomar posse daquela mulher para que ninguém soubesse do que tinha acontecido, porque com esse ato ela engravidou, né? E aí teve todo aquele processo. O segundo tópico vai falar sobre o arrependimento gera perdão. Quando o profeta foi ao encontro de Davi, que já estava tudo aquilo consumado, né? Que o Senhor alertou o profeta usou de estratégia até Davi para ele ter uma oportunidade de confessar o erro dele. Por isso que o profeta chegou com uma parábola. É importante, gente, a gente expor as nossas falhas, não para a gente se ridicularizar, mas a gente precisa confessar ao Senhor, a gente precisa... Quando a gente confessa aquilo que a gente fez em oculto, é porque a gente realmente está quebrantado e arrependido. Quando a gente não fala, é porque a gente não aceitou que errou. Vocês entenderam? Então, quando o profeta confronta Davi,
Davi realmente percebe que viria sobre ele um juízo e se arrependeu muito, né? O terceiro tópico vai falar as consequências do pecado. O que eu quero dizer com isso para vocês em poucas palavras? Deus, ele sempre está pronto a caminhar conosco, a ter uma intimidade, a conviver com a gente. Mas quando nós pecamos e nos arrependemos, ele está pronto para nos perdoar. Deus nunca vai ficar esmiuçando aquele pecado que a gente fez, porque ele nos perdoou. Mas a gente sofre uma consequência dos nossos maus atos. Então, se vocês forem analisar bem a história de Davi, o prejuízo que ele teve por aquilo que ele fez, ele recebeu perdão? Recebeu. Deus aceitou de novo no seu propósito? Aceitou. Mas ele sofreu uma consequência muito grande com aquilo. E a família de Davi foi totalmente desestruturada, sofreu muitos juízos por conta daquilo. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Nós estamos numa fase que tudo aquilo que a gente plantar hoje, nós vamos colher. Isso é uma lei, né? É um fato. Então, que vocês possam pensar bem, orar ao Senhor, pedir para Deus moldar as dificuldades que vocês têm, para que o futuro de vocês, gente, seja abençoado. Se houver erro, Deus está pronto para perdoar, mas sofreremos uma consequência daquilo que nós fizermos, né? Então, que vocês possam esmiuçar melhor essa aula, orar ao Senhor. Ele está pronto para nos perdoar, mas nós temos que pensar antes de errar, porque sofreremos uma consequência no nosso futuro. E eu creio que o que Deus planejou para vocês é um futuro de bênção. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Hoje nós vamos estar falando, sobre a ação do Espírito Santo diante das adversidades, nos dias que nós estamos vivendo, nós sabemos muito o que é adversidade. Mas não é só isso, a adversidade é tudo que vem contrário à nossa vida. E nesse dia de hoje nós vamos estar falando sobre João 15:17, que é o textuário da nossa lição, que diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não recebe, porque não vê, nem o conhece, mas a vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Nesse textuário nosso, que é muito específico para este assunto, e é maravilhoso a gente saber que nós conhecemos e temos o Espírito Santo na nossa vida. E é Ele que nos ajuda a vencer todos os problemas e atravessar as adversidades. E é isso que traz para a gente uma força, diferente daquelas pessoas ou do mundo que não conhece o Espírito Santo. Nós também temos o nosso texto em João 14, do 16 ao 20, que também fala a respeito deste assunto do Espírito Santo, onde Jesus rogava ao Pai que nos mandasse o Consolador. O Consolador, que é o Espírito Santo, conhecido como também advogado ou paracleto, nós temos ele o tempo todo nos auxiliando, nos ajudando nas horas difíceis. Ele nas adversidades, ele está sempre nos orientando. Por isso que é importante a gente estar atento a buscar a direção do Espírito Santo para a nossa vida. Em tudo que vamos fazer, aquilo que a gente acha que vai dar conta e aquilo que a gente também acha que não vai dar conta. Diante de problemas difíceis,
e também diante de problemas que a gente acha que não é tão difícil. A gente tem que ter dependência do Espírito Santo em tudo em nossa vida. E nesse dia de hoje nós estamos com este assunto maravilhoso, dizendo que o Espírito Santo é nosso auxílio, é aquele que está ao nosso lado e que pode nos dar muito bem a vitória. Quando nós choramos, o Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos conforta, que está ao nosso lado. Quando nós estamos também numa peleja, nós também estamos buscando o Espírito Santo na nossa vida. E é importante a gente ter, o Espírito Santo. A orientação dele para a nossa vida é muito importante em tudo que vamos fazer, né? Também temos, a ação do Espírito Santo, independente se eu estou com um problema ou não. O Espírito Santo está agindo na minha vida. Nós podemos sentir ele na nossa vida. Nós podemos estar atento ao falar dele, porque ele fala conosco. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é ele que nos direciona, é ele que nos mostra os pontos importantes da palavra de Deus, no qual nós devemos estar guardando e estar usando para a nossa vida. Devemos sempre buscar, a orientação dele. Também na igreja, ele é que age nos corações, converte aquele coração duro, aquela pessoa que está endurecida, que está afastada, mas o Senhor usa o Espírito Santo para trabalhar. Enfim, o Espírito Santo, ele está o tempo todo trabalhando ao nosso favor. A ação do Espírito Santo na vida é de verdade muito importante, porque Jesus teve a ação do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo estava em Jesus, que é e era o Filho de Deus. E quanto mais nós não precisamos, do Espírito Santo na nossa vida. E nós precisamos ter, essa consciência que o Espírito Santo, conforme está aqui na lição, é o sinal que a igreja pertence ao Senhor. Quando o Espírito Santo está movendo na igreja, ele está reavivando a igreja e nós temos a certeza que essa igreja é do Senhor Jesus. É muito triste chegar num lugar e a gente não sentir a presença do Espírito Santo. Estar na nossa casa e não sentir a presença do Espírito Santo. Em nossa vida, não sentir a presença do Espírito Santo. Davi orou e pediu: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. É a nossa oração, Deve ser assim. Este assunto ele é bem extenso, maravilhoso, muito gostoso de falar, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porém, nós sabemos que se a gente falar o dia todo, não vai dar. E a gente tem que estar sentindo e também ouvindo ele falar com a gente. E aqui nós temos que o Espírito Santo, ele está o tempo todo também ao nosso lado. E nós devemos não entristecer ele. Está sendo a nossa companhia para que ele possa estar falando conosco e também nós estivermos falando e sentindo ele na nossa vida. Fique aí com o Espírito Santo, na sua vida. Que Deus possa estar te abençoando e busque ele na sua vida, revestimento, graça e poder. Que Deus abençoe a sua vida. Amém?